Olá, meus amigos! Hoje é dia que eu vou rabiscar aqui na minha lousa adorável, tá? Vou fazer aqueles vídeos gostosos, bonitinhos, em que eu desenho, eu rabisco, meu raciocínio vai estar expresso aqui com meus garranchos, um bilhetinho todo azul com os seus garranchos. Pois é, pessoal, vou tratar hoje do que, a meu ver, em termos conceituais, a candidatura da terceira via, ou melhor, a candidatura do Sérgio Moro, precisa fazer para suplantar em termos simbólicos e no sentido que gera no debate de opinião pública a candidatura do Bolsonaro, tá? Isso aqui é um vídeo para iniciados, pra gente que manja aqui. Se você não manja e não quer saber nada, se você gosta de análises toscas, não assista até o final. Então, roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho pra gente ultrapassar a Jovem Pan. Não que a gente vai passar em tamanho, mas se tiver a massa crítica de gente inteligente clicando e compartilhando nosso conteúdo, recebendo nosso material, a gente vai poder dar a nossa versão diante da mentirada que esses caras ficam soltando por aí, tá legal? Outra coisa, quer trocar ideia comigo? Entra no nosso Telegram. No Telegram do Movimento Brasil Livre, mas mais do que isso, no Telegram do Renan. Então é t.me/Renan Santos MBL. Te aguardo lá. Então vamos lá. Olha só, pessoal, eu vou explicar para você as premissas dessa análise aqui. Eu já gravei um vídeo tratando de uma análise similar, então se você quiser mais elementos da análise que eu vou fazer hoje, tá aqui nesse vídeo, tá bom? Você vai clicar nesse card e você vai assistir lá, tá bom? Mas, enfim, eu vou tentar ser didático aqui para você entender do que eu tô falando e vou rabiscar aqui na lousa. Eu já havia dito, tá? Que eu tenho uma teoria que eu comecei a usar através de análise de rede, que eu comecei a explicar o debate público, que eu chamo de teoria das esferas, mas todo mundo falou, não, uma esfera, ela é 3D, teoria dos círculos, enfim, dá o nome que quiser, tá? Eu chamo de teoria das esferas porque, sei lá, pra mim não é uma bola, é uma esfera, tá bom? É uma mera bobeira, uma mera convenção, tá? E em cima dela eu vou explicar por que o Bolsonaro foi completo em 18 e o que o Moro precisa fazer para obter este mesmo sinal para as pessoas, tá bom? Então começa com a tal da teoria das esferas. E para ninguém falar que não tem autor, eu vou até assinar aqui, ó, by Renan, porque é do Renan, é do Nanã, tá bom? É minha. E eu estou agora em fase de ficar sendo autor das minhas coisas. Então vamos lá. O que é a teoria? Eu percebi que no debate público entre a classe média há três grandes aspirações. E essas três aspirações se refletem em candidaturas e em modo, inclusive, de a visão de Brasil dessas pessoas se realizarem. Uma maneira eu chamo que o grupo da ordem, ou seja, a ideia de que o Brasil é uma desordem, um caos geral, e que o líder político precisa trazer ordem, vamos dizer assim, ordem a um caos. Esse país tropical precisa de liderança forte, precisa de moral. Quando eu chamo de moral, eu digo moral, moral cívica, né? Não. Droga. E agora que eu errei? Continuo? Eu errei. E ordem aqui eu digo tanto no campo moral quanto a ordem estabelecida pelas forças de repressão para que você conviva em sociedade, tá? Então aqui está o grupo da ordem, tá? Outra perspectiva é a ideia de progresso. Falo do progresso material. A ideia de que o Brasil é um país arcaico, que ele precisa se modernizar. É uma ideia que quando os imigrantes chegaram no Brasil no século XX, eles viram, nossa, esse lugar é só mato. Porra, a gente precisa botar não apenas ordem nesse lugar, mas a gente precisa modernizar, ficar próximo dos grandes centros urbanos. Sabe aquele sentimento que você tem quando você vai pra fora do Brasil, você vê filmes e matéria e fala, nossa, aqui, se a gente modernizasse, ninguém segura esse país. E a terceira, tá? É a parte da moralidade, mas não confunda aqui na moralidade com o moralismo, com uma moral religiosa e tal. Tô falando da moralidade no campo da liderança, a moralidade dos agentes públicos, tá? A famosa roubalheira do tipo, o Brasil é um país de condenados, todo mundo, se os políticos não parassem de roubar o Brasil, ninguém segura essa porcaria, esse país ia longe, basta não roubar, tá? Então é o seguinte, isso aqui é o campo da moralidade, tá? E tem essa moralidade e Moro, né? E aqui o campo do progresso, tá? Eu já tinha explicado que a direita, ela no Brasil, ela se manifesta nessas três esferas, e a candidatura do Bolsonaro foi isso. Por exemplo, você pega aqui no campo da ordem, o Bolsonaro foi o candidato da ordem. Então eu boto em 18, o Bolsonaro foi o candidato no campo da ordem, e tão logo ele ganhou a eleição em 2018, instintivamente ele entendeu que ele precisava atender os dois outros anseios. E o que ele fez? Ele tinha dois superministros. Um, na modalidade, era o Moro, o cara que ia combater a roubalheira,
E no campo do progresso era o Guedes, entendeu? Não à toa eles tinham um status quase de semi-presidente porque eles eram super-ministros e tudo mais. Então a ordem era o Bozo. Acabou essa babaquice aqui, eu vou botar ordem nesse país. Ele ia acabar com não apenas com a corrupção, ele ia acabar com os assassinatos, com a morte. Ele ia acabar com essa ordem estabelecida injusta, corrupta que governava o Brasil. Tá? O Moro ia acabar com a roubalheira e com a corrupção. E o Paulo Guedes ia tornar o Brasil, através das reformas que ninguém sabia entender quais eram, um país desenvolvido, ok? Então o que acontece? Quando o Bolsonaro aponta para esses três caminhos, ele aponta para as três utopias da classe média. É como se ele unificasse esses cinturões e aí a candidatura dele e o começo de governo dele soava completo para as pessoas. Você tinha pessoas que defendiam o governo Bolsonaro no começo via moralidade do Moro, outras via ordem e outras via as reformas. Então os Faria Limes iam pelas reformas, ou comerciantes, empresários pela questão das reformas, gente de classe média que combatia a corrupção via na linha da moralidade do Moro esse caminho, e com o Bolsonaro você tinha desde o, vagabundo vai ser preso, eu vou poder me defender, olha, essa putaria de, sei lá, ensinar sexo pras crianças, isso não dá, tal, eu vou com o Bolsonaro. E aí, o problema é que nesta tese, conforme o governo dele foi desenvolvendo, cada uma foi morrendo. A primeira que morreu foi a do campo da moralidade, tá? Quando o Bolsonaro basicamente falha nisso, o filho dele descobre que é corrupto, ele é obrigado a ir se entregando ao Centrão aos poucos, a ponto dele romper com o Moro, e isso acaba. Depois, no campo da ordem, todo mundo descobre que ele não trouxe uma ordem nenhuma, o governo dele era uma bagunça, e isso fica explícito na pandemia, quando ele transformou de propósito o Brasil num gigantesco caos, e a gente basicamente perdeu 700 mil vidas, em grande parte por culpa dele. Ou seja, ele morre no campo da ordem, e aí ficaram tentando enrolar no campo do progresso até ficar claro que o governo Bolsonaro não entregou progresso material nenhum, ele só entregou inflação. Então, quando você mata essas três coisas aqui, você descobre que o governo Bolsonaro, ele faliu e ele não tem sentido algum, ok? Ok. E a única coisa que ele está tentando recuperar, vamos falar a verdade, é nesta questão do campo da ordem, aqui, ó, essa participação com evangélicos, para mostrar que ele é um cara, vamos dizer, cristão, que é muito pouco. Nos outros dois campos ele não tem nada a entregar e não haverá nada a ser entregue até a eleição. Então agora vamos mudar aqui, vamos abrir um novo slide e vamos falar, e o que resta então da candidatura do Moro? Pessoal, ó, deixa eu ver como é que muda aqui. Ó, eu quero mudar aqui, produção, não estou conseguindo mudar. Tá quente? Isso, mudei. Vamos lá, vamos refazer as bolinhas aqui? Vamos lá, ó. Então vamos lá, na candidatura Vamos lá na candidatura Moro. O que acontece, tá? A gente vai fazer as bolinhas aqui. Então a ordem tá aqui, a moralidade tá aqui e o progresso está aqui. Essa é uma candidatura, obviamente, por ter o Moro, muito forte aqui no campo da moralidade. E ele faz questão de reforçar isso, trazendo o Dallagnol pra chapa e tal. Ele fala de Lava Jato o tempo todo, o que é bom por um lado porque reforça, vamos dizer, as características dele, tá? Então Moro mais Dallagnol, mais Lava Jato, ok? Então isso está reforçado. Mas aí resta a pergunta, o que tem pra cá e o que tem pra cá, pessoal? De fato, quando as pessoas perguntam, né, quando os bolsominions atacam, o Moro ele é a favor do aborto, o Moro é contra a questão de armas, o Moro é quase um abolicionista penal, eu vi gente falando isso, o Moro não terá governabilidade, essas são críticas no campo da ordem, tá? São críticas que dizem muito sobre o que o Moro pensa na ordem estabelecida nossa e como ele vai resolver esta crise, porque no Brasil vive uma desordem geral, uma quase anomia, porque nós temos uma crise nessa área. E o que o Moro pensa a respeito? Entendeu? Então vai algumas sugestões minhas nesse vídeo. Eu acho que o Moro tem que propor de forma simples, tá bom? Um pacto sobre como vai ser governado o país. E um pacto que seja pragmático, claro, com as regras diretas. Outra coisa, o Moro tem que dar uma grande missão histórica pro governo dele. Se ele não conseguir colocar uma missão histórica nesse governo, ele vai ser apenas entendido como um governo que combate a corrupção. E isso vai soar vago depois de certo tempo. E a terceira coisa é como ele vai entrar neste campo do progresso. Porque este aqui, eu já falei, questões ligadas à economia são as questões que estão mais preocupando o eleitor agora. Tá? A gente vai participar de eleições em 2022, num ano que a crise econômica está pegando fogo, a desemprego, a inflação alta, a fome que voltou.
E ele ainda não tem, novamente, um plano. E eu acho que a velha forma do tipo, eu vou chamar um grande economista que tem um grande nome, então eu vou parecer sério, isto não será o suficiente. Porque você tem aqui, e especificamente aqui, um cara que entrou com tudo aqui, ó. Eu vou botar a estrelinha aqui. O Lula, tá? Vou botar até o logotipo dele aqui dentro, PT. O Lula entrou nesse campo e ele tá propondo que todo mundo volte a comer picanha e que todo mundo vai ganhar dinheiro e vai viver feliz, como no período dele, que foi um período de prosperidade. Entendeu? E aí o Lula entra nesse jogo e o Lula pode ferrar Biela. Ou seja, a candidatura do Moro, mais do que apresentar, eu volto a repetir, mais do que apresentar um nome, é o Pastore que andou falando umas besteiras sobre Bitcoin, o Moro tem que apresentar uma solução que traga prosperidade, tá? É uma solução, então tem que haver uma solução inteligível, que soe para as pessoas, e desculpe ser populista aqui, quase como uma panaceia. As pessoas têm que entender assim, esse cara tem uma solução aqui, óbvia, fácil. O Bolsonaro falava, é só não roubar, é só não matar, que ninguém segura esse país, é só ter Deus no coração. Vocês lembram disso? Eram facilitações e o Guedes vinha com nomes e significados simples para as reformas, e as pessoas, é isso, ele vai fazer umas reformas, aí ninguém segura, vai ser fácil de passar. O Moro, assim, se por um lado ele não quer simplificar, e é bom até que ele não queira, ele tem que se tornar entendido, tá? Então ele tem que ter um grande, um grande projeto, claro, igual o PSDB explicava com o Plano Real nos anos 90, que fala, se eu fizer isto aqui, o Brasil vai crescer. E o que é isto aqui? Você não precisa explicar o que será feito, ou se você quiser explicar, que o faça, igual eu falei num vídeo anterior, que tá aqui nessa caixinha, através de uma ideia de muro do Trump, né? Através de uma ideia que seja polêmica e que chame muita atenção. Igual quando o Ciro, vou tirar todo mundo do Serasa. Tem que ser óbvio, mas ele, na prática, é o que eu tô falando em termos conceituais, tá? Ele precisa vir com uma solução clara para este campo. Eita, não tá ficando branco aqui, mas óbvio, ele tem que vir com uma solução clara para este campo aqui e para este. Se ele resolver essas duas coisas, o que acontece? Como ele já tem este aqui, tá? Ele torna o Bolsonaro obsoleto e ele se torna um candidato, na percepção do eleitor que tenha voto de opinião, um candidato completo. Tá? Volto a falar, a gente pode dar inúmeras alternativas. Eu falei aqui de um pacto de governabilidade, tá? Que é uma coisa simples, mas aqui entra também segurança pública. A ideia de segurança pública, e ele tem resultados a demonstrar na questão de segurança pública, porque ele foi bem nessa área quanto ministro, pode ter um grande plano. E isso só chega nas pessoas mais simples, porque segurança pública é um problema real, os homicídios voltaram a aumentar e o Bolsonaro não resolveu esse assunto. Aqui, não criar uma agência para combater a fome. E agência para combater a fome soa uma coisa triste, é uma agência para combater a pobreza. Você tem que fazer assim, eu vou enriquecer vocês vão enricar, vocês vão parar de perder dinheiro. Como? Assim, assado. E eu não tenho resposta para isso agora. Para mim, a minha resposta é meramente conceitual, tá? O Moro, ele vai poder se tornar esse candidato completo se ele conseguir colocar de pé esta percepção geral. Tá bom, pessoal? Só que, novamente, faz parte de uma teoria que eu trabalho. Se você quiser se aprofundar nisso, se inscreva na Academia MBL no ano que vem, tá? Em 2022 vai ter o segundo ano da Academia. E nós tivemos muitas aulas. Quem é aluno da Academia assistiu essas aulas, eu expliquei isso pra caramba. Mas esse tipo de conceito é bem bacana, é uma coisa diferente, é baseado em análise de redes, né? Basicamente, páginas e perfis em redes sociais se agrupam de acordo com esse grupo. Então, as páginas que são mais conservadoras, elas estão juntos de páginas policiais, os públicos são os mesmos, assim como páginas que são mais liberais em economia, páginas mais moderninhas estão nesse grupo aqui, ó. E páginas de rede social de combate à corrupção e formadores de opinião estão mais próximas nesse grupo. Vi isso se agrupava, isso demonstra que há, vamos dizer, percepções, 3 tipos de percepção grandes na classe média, tá bom, pessoal? É isso, espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.